Olá, que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Daremos continuidade ao projeto de explanações evangélicas da Seara Bendita. No livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação de Allan Kardec, a pergunta 625 foi apresentada aos Espíritos nos seguintes termos: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta dada foi simples e objetiva: vede Jesus. Esta resposta do livro dos Espíritos nos leva à passagem evangélica de hoje, que são palavras de Jesus, e encontra-se no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa passagem se dá quando Jesus se reúne com os discípulos com o objetivo de fortalecer a fé em Deus e orientá-los de como seria após a sua partida. Ele relata que iria deixá-los, mas que voltaria. A partir do versículo 3 diz: e quando for e vos tiver preparado o lugar, virei novamente e vos levarei comigo, a fim de onde eu estiver e estejais vós também. E para onde eu vou, conheceis o caminho. Tomé lhe diz: Senhor, não sabemos aonde vais. Como podemos conhecer o caminho? Diz Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, exemplo da perfeição moral, veio pessoalmente até nós há mais de 2000 anos para despertar o coração e a razão da humanidade, e nos deixou seus exemplos como ensinamentos. Mas que mistérios tem Jesus, que transformou a história da humanidade em dois períodos, antes e depois dele? Que força tem Jesus para transformar a vida de milhares de pessoas em todo o mundo? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E por quê? Porque ele conhece o caminho para a perfeição, porque ele mesmo percorreu este caminho. Importante lembrar que enquanto Jesus esteve aqui na Terra, não quis estabelecer qualquer tipo de religião. Ele não veio para impor nada a ninguém. Ele esteve conosco apenas para ensinar a lei do amor. O amor a Deus, o amor ao próximo, o amor a nós mesmos. Amor este que a humanidade tem tanta dificuldade em praticar. E quando falamos no nome de Jesus, vem à nossa mente seus ensinamentos, tais como a prática da fé, a prática do amor, do perdão, da caridade, mansidão, paciência, alegria, entre tantas outras coisas. Jesus o Mestre, Jesus o Médico, o Caminho, o Amigo, o Pacificador, o Consolador. Poderíamos passar horas aqui falando sobre os ensinamentos de Jesus, mas vamos nos focar em dois deles. O primeiro é a prática da fé. Encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo 32, passagem onde o cego de Jericó voltou a enxergar. E Jesus lhe disse: vê de novo, a tua fé te salvou. A fé é uma das características das atividades divinas de Jesus, que sempre estimulou o ser humano a acreditar nas suas potencialidades, acreditar na sua capacidade de respeitar, de fazer, desenvolver, aprender, ensinar e realizar. Em todas as ações que o Cristo realizou com o povo da época, uma constante pode ser observada: é de não lhes ter dado nada de material, mas sim de lhes desenvolver um sentimento ou um instrumento importante para qualquer situação: a fé e a crença no próprio indivíduo. O que nos chama a atenção é o quanto Jesus buscava e ainda busca fazer com que o ser humano acredite em si mesmo. Nós podemos tudo isto
Conseguimos tudo. Claro, cada um de nós com a sua disponibilidade e com o seu momento evolutivo. Fazemos parte de uma engrenagem que chama-se vida, e cada um de nós tem suma importância nesse contexto. Allan Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, falando sobre o poder da fé, ensina que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas incríveis, e só não consegue quem duvida de si. Então, é importante focarmos no esforço de ajudar a nós e aos nossos irmãos. Toda situação nova ou mudança não esperada, principalmente as que não gostaríamos, traz algum tipo de desconforto e nos dá medo. Normal. É difícil aceitar as perdas materiais ou afetivas, as dificuldades financeiras, doenças, entre tantas outras dificuldades. A nossa tendência natural é resistir e combater tudo o que nos contraria e o que nos gera sofrimento. Quando entendemos que tudo é obra divina, a aceitação passa a significar admitir, tolerar, suportar e procurar aprender com cada momento, com cada situação. A fé nos dá a confiança para enfrentarmos as dificuldades que encontramos em nosso caminho. Temos a condição de transformar nossas dores em aprendizado. Sim, aprender com cada dificuldade e obstáculo depende apenas de nós. Se não aceitarmos o que está acontecendo, é possível que nossas angústias e amarguras se sobressaiam. Um excelente remédio para fortalecermos nossa fé em Deus e no Cristo se chama Evangelho no Lar. O segundo ensinamento que vamos trazer hoje, uma pequena reflexão, é a prática do perdão. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 14, diz: se perdoardes aos homens os seus delitos, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Perdoar, uma das maiores virtudes que o ser humano pode ter, e é através da qual alcançaremos a paz e a felicidade interior. Por que perdoar é difícil? Porque o perdão é um processo mental e espiritual de cessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra outra pessoa, ou o que é pior, contra si mesmo. Jesus nos sinaliza a importância do perdão em diversas passagens na Bíblia, mas o principal delas foi no momento derradeiro da sua vida aqui na terra. Encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Jesus, no seu momento de maior suplício, disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E nós? Será que já temos a clareza dos nossos atos? Já podemos e temos a propriedade do julgamento? Como é difícil perdoar a quem nos faz mal, não é mesmo? A raiva, o rancor são sentimentos para se evitar, porque quem sofre com isto é quem sente. Alegria, bom humor, pensamentos edificantes podem ajudar e muito nesse sentido, na questão do perdão. Os relacionamentos são difíceis. Estamos normalmente esperando algo de alguém e quando não acontece, nos sentimos tristes, desconfortáveis. Normalmente tentamos mudar o outro e quando percebemos o quão difícil é se mudar ou se transformar, aí a ficha cai. E aí passamos a entender que mudar o outro passa a ser uma tarefa dolorida, difícil, principalmente quando o outro não quer ou não enxerga a necessidade desta mudança. Será que estamos aceitando nossos irmãos como eles são? Será que estamos nos aceitando como nós somos? Podemos dizer que sem aceitação não há perdão. Se Deus, a suprema bondade, compreende nossos erros, por que não haveríamos de entender os erros alheios? E assim é construída a nossa vida, um dia por vez, um degrau por vez. A cada momento, temos uma nova oportunidade de efetuarmos ou trabalharmos nessa transformação. Por todos os lugares
observemos a lei de Deus nos convidando a isto. Sou o caminho, a verdade e a vida. Alguma dúvida sobre esta afirmação? Do livro A Casa do Caminho, por Bruna Cardoso e amigos de Pedro. Para estar com Jesus, não basta falar em seu nome, tampouco pregar palavras bonitas. É preciso agir em seu nome, ajudar em seu nome, viver em seu nome. Para estar com Jesus, é preciso senti-lo e amar mais e melhor. Graças a Deus, graças a Jesus.